capítulo 4. Nós chegamos hoje à nossa quinta exposição bíblica na vida do rei Salomão. Ainda faltam mais 5 para encerrarmos essa série, que é a continuidade daquela série que tivemos no livro de Salomão, que Salomão escreveu, o livro de Eclesiastes. Então, nós chegamos hoje a essa série que temos chamado de O Reino do Filho de Davi. 1 Reis, capítulo 5. Peço que você mantenha aí o texto aberto. Daqui a pouco a gente vai olhar esses versos que aí estão. Você já esteve, tenho certeza disso. Uma pergunta retórica. Um restaurante self-service daqueles dos bons. Daquele que quando você olha a variedade que tem ali, você não sabe o que escolher. E quando você chega no final, vai pesar o prato, aqueles pratos que são enormes, né? Você tem aquela sensação assim, peguei mais do que eu devia. Não me aguentei de tanta variedade que tem nesse restaurante. Você já participou de encontros familiares? Normalmente isso acontece em ceias de Natal. Você olha aquela mesa assim farta. Cada tia parece que está competindo para ver quem traz o negócio mais gostoso. E você olha assim, você não sabe por onde começar, de tanta coisa gostosa. Eu já fui aqui na casa de alguns irmãos, de alguns de vocês aqui, e participei de algumas refeições ali, cuja mesa era muito farta, coisas deliciosas, tanto em variedade quanto em qualidade. Você há de concordar comigo que comer é uma das coisas boas que Deus nos deu. Comer é um dos grandes prazeres que Deus concedeu ao ser humano. E a Bíblia fala disso em muitos lugares. Em muitos lugares. Olha o que esses versos que nós vamos ler agora nos dizem sobre aquilo que era servido, preste atenção no que eu vou falar agora, diariamente, no palácio de Salomão. Dá uma olhada aí, a partir do verso 20 do capítulo 4. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Esses versos nos mostram a fartura que existia diariamente na mesa do rei. E o objetivo desses números aqui não é apenas informar, é impressionar. Impressionar quem lê. O capítulo 5 vai mostrar que Salomão, ele vai dividir o reino dele
em 12 distritos. E cada um daqueles distritos tinha a obrigação de fornecer comida uma vez por mês. Ou, perdão, um mês por ano. 12 distritos, cada um deles tinha a responsabilidade de oferecer alimento para a mesa do rei ao longo de um mês. Se você ler aí do verso 7 ao verso 19, é exatamente isso que o narrador nos conta. E ali nós encontramos as exigências diárias do rei. Todos os dias, diz o texto, que os padeiros nas cozinhas de Salomão usavam, e aí eu vou traduzir para a sua linguagem, porque nós lemos aqui numa outra linguagem, o que ele está dizendo aqui no verso 22 e 23, é que todos os dias os padeiros nas cozinhas de Salomão usavam 4 toneladas da melhor farinha e 9 toneladas de outros cereais para assar pão e outras massas, diariamente. Além disso, o texto diz que existia carne em abundância na mesa do rei. Dezenas de cabeça de gado, 100 carneiros, animais do campo, aves do aviário real, todos os dias, ininterruptamente. Quanto foi hoje? 100 carneiros. Amanhã, mais 100. 100. 4 toneladas. Salomão tinha um banquete todos os dias da semana. Se você acha que eu estou exagerando, é só você ler o texto. Todos os dias. E essas provisões, elas eram necessárias por causa daquele enorme contingente ligado ao serviço real ali no palácio. Era muita gente que servia Salomão, que trabalhava no palácio, envolvida com as coisas ali do reino. Salomão precisava alimentar muita gente, muitas bocas. Os estudiosos calculam entre 14 e 32 mil pessoas que comiam todos os dias no reino de Salomão. Eu não estou exagerando, gente. Está na Bíblia. É porque a gente olha para esses números e a gente acha uma coisa absurda. Essa é uma das coisas que vai levar a rainha de Sabá, lá no capítulo 10, dizer assim: não me contaram nem a metade. Estou impressionada com o que eu estou vendo aqui. Já parou para pensar? 25 mil pessoas comendo todo dia às custas do rei. Não para por aí. O texto diz mais. O texto vai dizer que havia provisões para os cavalos de Salomão. Olha o que dizem aí os versos 26, 27 e 28. Tinha também Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao seu rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Ou seja, os estábulos de Salomão eram tão bem organizados quanto a sua mesa. Cada cavalo, de cada carro, dispunha de toda a comida, de toda a forragem necessária. Cada oficial da cavalaria tinha lá a sua vez de levar suprimentos para a mesa de Salomão. E aí, esse grande número de cavalos, esse grande número de carros, a Bíblia vai dizer que era motivo de preocupação espiritual.
Porque de acordo com a lei de Moisés, está lá em Deuteronômio 17, o rei de Israel jamais deveria adquirir muitos cavalos para si. Por quê? Porque cavalos era sinônimo de poder militar, de defesa militar. E Deus disse para o povo que a defesa de Israel, quem faria era ele. Deus vai dizer para os reis de Israel: vocês têm que confiar em mim e não no poderio militar de vocês, para que as outras nações saibam que quem protege Israel não é a arma, não é a tática, não é o número de soldados, não é o exército, mas é o Senhor. Quem protege o povo de Israel não são as armas de Israel, é o Deus de Israel. Apesar disso, Salomão procurou reforçar a segurança nacional, acrescentando mais e mais cavalos à sua cavalaria. E esse, como nós vamos ver lá na frente, foi um dos problemas de Salomão. Essa vai ser uma das pedras nas quais Salomão também vai tropeçar. Salomão deveria ter aprendido com o pai dele, que lá no Salmo 20 vai dizer: alguns confiam em carros, outros em cavalos. E aí Davi diz: mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. No Salmo 33, ele também vai dizer assim: o rei não é salvo por seu grande exército. Um guerreiro não vence por sua grande força. A cavalaria é uma falsa esperança de salvação. Então, ao invés de resistir à sedução do poder, Salomão formou um exército forte e confiou na segurança que supostamente esse exército poderia trazer para o seu reino. Apesar disso, a ênfase desse capítulo, que é o nosso objeto de análise hoje, está nessa mesa do rei que é extremamente farta. A corte de Salomão desfrutava daquilo que algumas pessoas hoje chamam de as coisas boas da vida. Não faltava nada. Nada. Todos os que vinham à casa de banquete do rei tinham comida, e muita comida para comer. Salomão desfrutava daquilo que todo grande monarca possui: uma mesa real, digna de grandes reis. Os grandes reis sempre tiveram muita coisa para comer, para alimentar a corte. Na época da Revolução Francesa, quando a França passava por uma situação complicadíssima, dificílima, Luís XVI precisou levantar um ministro da economia que colocasse em ordem na casa. E aquele homem aceitou o desafio, e a primeira coisa que ele precisou cortar foram os gastos de Maria Antonieta. E aí ele chegou para ela e disse: olha, a partir de hoje acabaram os cafés aqui, no Jardim de Versalhes. E ela disse: de jeito nenhum. Majestade, nós precisamos cortar gastos. Corte de outros lugares. Aqui vai continuar farto. E aí então ele apelou e disse: majestade, o povo não tem nem pão para comer. Ao que ela dissera para ele: eles não têm pão? Que comam? Que comam? Vocês conhecem a história. Se não tem o pão francês, que coma o pequenininho. Porque eu não vou deixar de alimentar a corte com todo esse banquete. Porque reis que se prezam, eles oferecem grandes banquetes àqueles que vêm comer à sua mesa.
se não tem pão, que comam brioche, porque eu não vou deixar de alimentar aqueles que aqui estiverem. Salomão era um desses reis que oferecia grandes banquetes. Reis não se tornam famosos por sua parcimônia. Quando as pessoas vêm comer, vêm jantar, elas esperam dos reis grandes banquetes. E o que Antonieta estava dizendo é: se eu não tenho condições de oferecer um grande banquete, a minha fama vai ficar prejudicada. Reis oferecem grandes banquetes. Usando um outro exemplo, só que esse lendário, o rei Arthur, ele jamais teria conseguido reunir os famosos cavaleiros em torno ali da famosa tábua redonda, se ele não pudesse oferecer àqueles grandes cavaleiros coisas deliciosas para eles comerem. Eles se reuniam ao redor daquela mesa com muita comida, com coisas deliciosas para eles comerem. O que esse capítulo está nos mostrando é que, por definição, as mesas dos reis existem para grandes banquetes. E aqui cabe uma reflexão muito interessante. Como nós temos visto até aqui, se Jesus é o Salomão do reino de Deus, em que consiste a fartura da mesa régia de Jesus Cristo? Uma vez o profeta Isaías disse que o Cristo daria a todos os povos um banquete de comidas esplêndidas, um banquete de vinho bem envelhecido. Isaías 25:6. E aí, lá na frente, Isaías vai dizer que esse banquete de comidas esplêndidas seria dado sem nenhum custo aos famintos, aos pobres. Isaías vai dizer: vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Grandes reis oferecem grandes banquetes. A Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele proporcionou ao povo um milagre estupendo. Lá no deserto, naquele lugar inóspito, Jesus apanha ali aqueles pães e ele vai multiplicando, e ele oferece alimento para o povo, mostrando para o povo, mostrando para a igreja ao longo da história, que ele tem esse poder de nos satisfazer, não apenas alimentando o nosso corpo, mas também nutrindo a nossa alma. Não foram poucas as vezes em que Cristo vai comparar o seu reino a um grande banquete. Lá em Mateus 8, Jesus diz assim: pessoas virão do Oriente e do Ocidente e farão o quê? Irão se reclinar à minha mesa. Ele vai dizer que todos os seus convidados, não apenas as pessoas de boa aparência, não apenas aqueles envolvidos com a religião, ele vai dizer todos os pecadores, pobres e aleijados, que nunca haviam sido convidados para nada, chegarão à mesa do rei para se alimentar. Apocalipse 19 diz que quando Jesus voltar, nós iremos nos banquetear com ele para todo sempre, nas famosas e tão aguardadas bodas do Cordeiro. A Bíblia, em vários momentos, como disse há pouco, ela descreve a salvação em termos culinários,
Porque um banquete régio é uma das coisas mais encantadoras da vida. E Deus, por sua régia graça, nos prometeu as melhores bênçãos que teremos para todo sempre. Então você vê uma quantidade de comida absurda todos os dias. Por quê? Porque um rei que se preza, ele alimenta, ele provê, ele concede aquilo que o seu povo precisa. E Salomão precisava então dessa quantidade absurda de comida para esse número imenso de pessoas. Por quê? Por causa do tamanho do seu reino. E aí o texto então nos convida a percebermos o tamanho do reino de Salomão. Olha aí o verso 21 que diz: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Verso 24: dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tisa até Gaza. Obviamente que você não sabe disso, mas o que a narrativa bíblica está dizendo aqui é que o reino de Salomão era quase um império, de tão extenso. Para o norte chegava até o rio Eufrates, que hoje é ali a fronteira da Turquia. Ao sul ia até o Egito. Geograficamente é um reino absurdo, gigantesco. O reino que Salomão controlou foi o maior território debaixo dos domínios de Israel em todos os tempos. Salomão controlava um território igual ou maior que todo o território que o seu pai conquistou. E a extensão, essa grandiosa extensão do domínio de Salomão, foi um cumprimento direto das promessas pactuais que Deus fez a Abraão. Ao mesmo tempo em que prometeu a Abraão que os descendentes dele seriam numerosos como as estrelas do deserto, do céu no deserto, Deus também prometeu que os filhos de Abraão teriam uma terra que chamariam de sua. E essa terra, diz o texto, a sua prole dou esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Ou seja, do Egito à Turquia, um vasto território. A promessa é cumprida no reino de Salomão. Era muita gente. Era uma quantidade absurda de súditos. O reino era imenso. A quantidade de pessoas que trabalhavam para Salomão e que dependiam dele era imensa. O texto continua e nos mostra algo impressionante desse reino. O texto vai dizer que em todo esse território as pessoas gozavam de paz. Verso 24, olha como termina esse verso: e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Um testemunho notável acerca dessa paz que existia no reino de Salomão. Irmãos, a história da humanidade é uma história de conflitos, de guerras, de discórdias, de centenas de lutas e batalhas. Você vai estudar história. Sou professor de história.
que eu mais ensino aos meus alunos? Guerra, batalha. Se você pegar proporcionalmente, o que eu mais ensino? Guerra. Por quê? Porque desde sempre o homem está em guerra. Batalha, luta, morte, guerra disso, guerra daquilo, desde a antiguidade até os dias de hoje, guerra. O século XX, esse no qual a maioria de nós aqui nascemos, foi o século mais sanguinário da história da humanidade. 175 milhões de pessoas morreram só vítimas de guerra. Primeira Guerra matou perto de 20 milhões de pessoas. Segunda Guerra matou 50 milhões de pessoas. O comunismo sozinho matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais do que as duas guerras mundiais juntas. Guerras, 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 guerras. A história da humanidade é uma história de conflitos sangrentos, de centenas de lutas, de batalhas. Por que eu estou mencionando isso? Porque nesse contexto aqui, um homem ficar no poder, um rei ficar no poder e não lutar uma única batalha. O que é isso? Bênção de Deus. O texto diz que existia paz em todo esse território extremamente vasto que Salomão dominava. Em todas as direções existia paz. Enquanto o pai de Salomão, Davi, esteve ali constantemente em guerra, você vai ver a vida de Davi está o tempo todo em guerra. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual Deus disse para Davi: você não vai construir o templo, porque a sua mão está manchada de sangue. Davi vivia em guerras. Salomão não. Salomão desfrutou de paz o tempo todo. Você pode procurar na Bíblia, você não vai encontrar um relato de Salomão conquistando uma vitória sobre uma outra nação. Não há nenhum registro de Salomão cavalgando para uma única batalha. Por quê? Porque isso foi promessa de Deus. Deus tinha prometido que o filho de Davi iria governar um reino pacífico. Vou ler para você, só ouve, não precisa abrir. 2 Samuel 7. Designarei um lugar para meu povo Israel e o plantarei, para que habite em seu próprio lugar e nunca mais seja perturbado. E os homens violentos não mais o afligirão. Darei a você descanso de todos os seus inimigos. Promessa do Senhor para o filho de Davi. Salomão não guerreou contra os egípcios, não guerreou contra os sírios, não guerreou contra os filisteus, não guerreou contra nenhum dos vizinhos de Israel, porque havia paz em todos os lados. É o que ele está dizendo no final aí do verso 24, tinha paz por todo o derredor. Não só isso. O verso 25 diz que também existia paz dentro de Israel. Uma vez que a nação não estava em guerra, as pessoas estavam livres para buscar prosperidade pessoal. É o que diz o verso 25, olha aí, cada um debaixo da sua videira, cada um debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Uma metáfora bíblica muito comum. Essa ilustração nos mostra que cada israelita tinha um lugar que podia chamar de seu, um lugar à sombra.
com abundância de coisas para comer, para beber, para se alegrar com a sua família. Se Jesus é o Salomão do reino de Deus, nós devemos nos lembrar que Jesus prometeu paz a todo o seu povo. E o reino de Salomão, ele nos ajuda a enxergar essa dimensão da obra salvadora de Cristo. A semelhança de Davi, o pai de Salomão, Jesus precisou lutar para obter vitória sobre todos os inimigos do seu reino. E ele o fez através da cruz, através do túmulo vazio. Ali ele derrotou a morte, ali ele derrotou o pecado, ali ele derrotou Satanás. E por causa dessa derrota dos inimigos de Cristo, ele pode nos proporcionar paz com Deus. Por causa de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós já não estamos mais em guerra com Deus. Não há mais hostilidade entre Deus e aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. É o que Paulo vai dizer quando escreve aos crentes de Roma. Ele diz: visto que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós podemos descansar, sabendo que os nossos pecados, aquilo que nos coloca em conflito com Deus, eles estão perdoados. E que por causa disso, nós temos paz com Deus. Nesse mundo conturbado, cheio de injustiças, cheio de situações que nos perturbam, a Bíblia promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará em Cristo Jesus o nosso coração e a nossa mente. Um dia, essa paz será perfeita. A Bíblia diz que todos os inimigos de Deus, todos os inimigos do povo de Deus serão derrotados para sempre. Ninguém mais morrerá. A própria morte terá fim. O diabo e todos os seus demônios serão banidos para o inferno por toda a eternidade. Não teremos mais o diabo nos atormentando. A morte não mais existirá. E o nosso maior inimigo, que é o pecado, também não mais existirá. Porque nós estaremos para todo sempre no reino de paz lá no céu. Cada um de nós terá, por assim dizer, contextualizando aqui, a própria videira, a própria figueira. Cada um de nós terá lá no céu o seu cantinho e nunca mais precisaremos lutar contra os adversários da nossa alma. O domínio amplo e pacífico de Salomão. Amplo, pacífico, mesa farta, nos ajuda a vislumbrar o reino de Deus. No entanto, a melhor parte do reino grandioso ainda não foi mencionada. Mesa farta, abundante, domínio amplo, nenhuma ameaça, paz. Que mais poderia ser mencionado aqui como algo encantador? Já tem tudo de bom. O melhor ainda não foi dito. A melhor parte de um reino grandioso é o próprio rei.
não é só a riqueza e o poder, não é apenas a paz e a prosperidade que ela traz, é antes de tudo a pessoa do rei. E é por esse motivo que 1 Reis 4 se encerra lembrando do quê? Da grandiosidade de Salomão. Esse capítulo que fala do reino de Salomão, da fartura, da prosperidade, da força, do poder, da extensão, da paz, ele se encerra falando do próprio rei. Esse capítulo se encerra lembrando da grande sabedoria de Salomão. Esse grande dom que Deus lhe concedeu e que o diferenciava de todos os outros reis. O capítulo se encerra mostrando a sabedoria de Salomão ao compará-la com a sabedoria de outros homens sábios. Olha o que diz aí o verso 30 e 31. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Quem eram Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol? Quem era Etã? A gente não sabe. Ninguém aqui conhece esses nomes citados, mas certamente que na época eram pessoas famosas, tão famosas que o texto bíblico chega a mencioná-los. E aí, em comparação a todos eles, Salomão foi maior, mais sábio, sobrepujou. A sua sabedoria, diz o texto, que mundialmente famosa, foi superior até mesmo aos gigantes intelectuais do Egito, da Pérsia, da Babilônia. Por que o texto menciona esses lugares? Porque eram esses os lugares naquela época que eram os centros do conhecimento. Onde que estava o conhecimento no mundo antigo? Egito, Pérsia, Babilônia. E o texto diz: os grandes homens, os grandes filósofos e pensadores desses lugares não chegavam perto de Salomão. Então a sabedoria dele é vista ao compará-la com outros homens sábios. Mas não só isso. O texto nos mostra que a sabedoria de Salomão também é demonstrada por tudo aquilo que ele escreveu, por tudo aquilo que ele afirmou. A Bíblia diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e suas canções foram 1.005. Está aí no verso 32 do capítulo 4, é só você olhar aí. Muitos desses ditos de sabedoria, muitas letras de música que Salomão escreveu, estão preservados na Bíblia. Nós encontramos canções de louvor de Salomão, Salmo 72, Salmo 127. Nós lemos a sua canção de amor no Cântico dos Cânticos. Nós aprendemos os seus provérbios para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, no livro de Provérbios, a maior parte deles escrito por Salomão. Ou seja, a produção literária de Salomão é impressionante, tanto em quantidade quanto em qualidade. Por quê? Era um homem extremamente sábio. O capítulo se encerra falando que o ponto máximo do reino era o rei, que era sábio, e essa sabedoria pode ser percebida em contraste com as pessoas sábias da época. Pode ser percebida nas coisas que ele escreveu e falou, mas também o capítulo fala que essa sabedoria pode ser percebida na abrangência do conhecimento de Salomão.
Salomão era versado não apenas em artes literárias. Como nós vamos ver aqui, Salomão conhecia muito do mundo natural. Olha o que diz aí o verso 33. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. O conhecimento desse homem era enciclopédico, uma coisa absurda. Salomão conhecia de tudo, desde a árvore mais alta da floresta, o cedro do Líbano, até a menor planta que cresce lá, encostada no muro do jardim, que era o isopo. Salomão era alguém que amava biologia, que amava botânica, conhecia tanto a flor quanto a fauna da sua terra natal. Ou seja, era alguém que tinha interesse em tudo aquilo que Deus criou, tinha interesse na criação, porque amava o Criador. Então não causa surpresa que seus escritos estejam repletos de uma quantidade absurda de analogias, que ele vai usá-las baseada numa observação cuidadosa do mundo à sua volta. Você lê Salomão e as coisas que ele escreveu, quando ele não estava ali fazendo comparações com as águias no céu, com as lagartixas no palácio. Está lá em Provérbios. Lembra disso? Ele fala do caminho da águia no céu. Ele fala da lagartixa que está no palácio do rei. Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Salomão diz assim, ouça a voz da rolinha. Porque ele é alguém que ama a natureza, que conhece a natureza, que estuda a natureza. Naturalista, compositor, filósofo, rei. Salomão foi o renascentista do mundo antigo. Uma coisa impressionante. Se nós formos sábios, seguiremos o exemplo de Salomão e acharemos aqui deleite no mundo que Deus criou. Salomão está nos dando um recado aqui. Um recado que já falamos várias vezes dele aqui. Salomão está dizendo, aprenda a contemplar o mundo à sua volta. No meio de todo esse caos, no meio das suas dificuldades, no meio da sua correria, no meio do seu cansaço, olhe para os céus de outono, o entardecer, como são lindos, o momento do entardecer do outono, aquele céu cheio de cores. Você está ali no corre-corre, Salomão diz, para, olhe, contemple, louve, exalte o Senhor. Olha para o firmamento, olha para as estrelas. Quando você estiver passando ali, por baixo daquele P amarelo, roxo, não passe depressa, contemple, tira uma foto, manda para a esposa, tira uma foto, coloca na rede social e bota lá como música de fundo, grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Observe as coisas ao seu redor. Quando você for fazer um piquenique com seus filhos,
e a comida caía ali, perto ali, e uma hora depois você vê que as formigas fizeram ali um caminho da comida até lá o formigueiro. Observe as formigas trabalhando, correndo atrás. Olha para a natureza, diz Salomão. A sabedoria dele deve ser imitada, que observa as maravilhas ao seu redor. Filhos e filhas de Deus deveriam ser tomados de uma curiosidade irresistível, de ponderar, analisar, refletir sobre as obras do Criador, tanto as majestosas quanto as mais banais. Contemplar as obras do Criador levou e tem levado inúmeros poetas a louvar a Deus. Por isso que nós cantamos daqui a pouco. O que nós cantamos aqui? Um hino que diz sobre isso, um hino que fala sobre isso. Ele é o Deus que fez a terra, todo céu e mar, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele é a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, e dá força aos fracos e os faz andar. A sabedoria de Salomão é demonstrada ao compará-la com a sabedoria de outros homens, por tudo que ele escreveu e afirmou, na abrangência do seu conhecimento, e por fim, pelas pessoas que vinham a ele, se aproximavam dele em busca de conselho. Olha como o capítulo se encerra, verso 34 do capítulo 4. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. O maior exemplo desse vai estar lá no capítulo 10, quando a rainha de Sabá vem visitar Salomão. Uma história encantadora. Nos próximos domingos nós vamos falar dela. Mas pelo que nós lemos aqui, antes da rainha de Sabá, esse tipo de visita era corriqueiro. Esse tipo de gente que chegava ali no reino para ouvir Salomão, a sua sabedoria, as palestras que ele dava, a gente vai ver que ele fazia isso. Ele reunia pessoas e falava para as pessoas das coisas que ele sabia. E a sabedoria dele, diz o texto, que chegava no mundo inteiro a notícia, a ponto dele se transformar numa atração turística mundial, internacional. As pessoas vinham, diz o texto, de todos os lugares, algumas delas enviadas por reis. Vai lá e vê se é isso mesmo. Seja qual for o padrão, pelo qual avaliemos comparação, reputação, ou simplesmente por aquilo que o texto bíblico diz. Salomão foi o homem mais sábio que esse mundo já teve. E aí, eu quero encerrar. Assim como 1 Reis 4 nos mostra essa sabedoria encantadora desse homem. Uma sabedoria capaz de criar um reino absurdo como esse. Uma sabedoria capaz de alimentar cerca de 25 mil pessoas todos os dias. Uma sabedoria que proporcionou paz a todo o reino, prosperidade a todo o reino.
Assim como 1 Reis nos mostra a sabedoria de Salomão, o Novo Testamento nos fala da sabedoria de Jesus Cristo. Às vezes, a sabedoria de Cristo é simplesmente declarada, como daquela vez em que Paulo virou para os crentes de Corinto e disse assim: Cristo tornou-se para nós, da parte de Deus, sabedoria. Em outras ocasiões, a sabedoria de Jesus era ensinada por meio de analogias. Paulo vai dizer lá em Colossenses 2 que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E o que é que nós encontramos no Novo Testamento? Um convite. Para quê? Para desfrutarmos do banquete da sabedoria de Cristo. Eu vou terminar, a gente vai cantar. Eu vou orar, você vai embora. Você vai dormir e amanhã você vai voltar para a sua rotina, para as suas dores, para os seus problemas, para aquela situação atribulada, para os seus medos. Você vai voltar para a sua casa, para aquela situação que você deixou lá. Ou você trouxe ela com você e ainda está aí no seu coração te perturbando. Meu irmão, minha irmã, diante dessas situações, lembre-se do que Deus disse através do profeta Isaías. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está preocupado? Está com medo? Confie na sabedoria de Cristo. Confie que aquele que é sábio sabe o que é melhor para você. Confie que Ele não só sabe, como Ele controla todas as coisas. E aí, você poderá descansar em paz. Você poderá desfrutar da paz que excede todo entendimento. Enquanto você aguarda orientação vinda dos altos céus para a sua vida. Busque a sabedoria que vem do alto. Se alguém tem falta, peça a Deus. Saiba que apesar das coisas ao seu redor não fazerem o menor sentido, às vezes é assim que a gente se sente. Saiba que apesar das lutas lá na sua casa, lá no seu serviço, quero dizer para você que o reino pacífico de Jesus Cristo não é um sonho. O reino pacífico de Jesus Cristo é uma realidade. E como diz um dos mais belos hinos do nosso inário desses dias, e é o que nós vamos cantar agora. O hino diz: Jerusalém, o teu dia vai raiar.
E quando esse dia chegar, nós cantaremos para todo sempre: Hosana, Hosana, sem cessar. A quem? Aquele Rei que nos dá de comer todos os dias, que conquistou por sua vida, morte e ressurreição paz a cada um de nós. Aquele Rei que governa uma terra que a gente não consegue imaginar. Teve um que foi lá e disse assim: olha, o que eu vi não dá para descrever. Nós estamos indo para lá. Esse dia vai raiar e nós vamos desfrutar de bênçãos e paz para todo sempre. Que Deus use 1 Reis 4 para nos lembrar daquilo que nos aguarda, do reino grandioso e glorioso que está por vir. Reino este do qual nós seremos súditos, alegres, e viveremos em paz para todo sempre, dando hosana, hosana ao Filho de Davi. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essas verdades que nos são tão valiosas. Que o Senhor coloque-as em nosso coração e as mantenha ali, para termos consolo, ânimo, estímulo diante desse mundo mau no qual nós vivemos. Que assim seja na minha vida, na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. É a nossa oração, em nome de Jesus.